Irmãos, vamos iniciar o culto desta noite. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui para adorar o Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos cantar o hino 375. Mas antes vamos orar. Pai querido, nós te adoramos. Te louvamos, Senhor, pelo grande privilégio de estarmos reunidos na tua casa. E aqui, Senhor, nós podemos honrar o teu nome, o Senhor que nos ama de uma forma tão esplendorosa. Nós queremos te agradecer por esse privilégio, Senhor, e queremos suplicar que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Levante a sua voz de adoração ao nome do Senhor. Esse hino fala em segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Glória a Deus. Ainda no mesmo espírito de adoração, o hino 344, que é uma das letras mais significativas, que fala que Deus cuidará de ti. É bom a gente saber que o Deus Todo-Poderoso que nos ama e que cuida de nós. Amém. Coração,
querido, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, aqui louvando o Teu nome, Senhor. Pai querido, vem estar conosco, vem falar ao nosso coração, Seu Deus, através, Seu Deus, da mensagem desta noite, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que joga por terra tudo aquilo que é porventura tentar atrapalhar este momento maravilhoso contigo, Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar aqui ligados no céu para ouvir, Senhor Deus, a Tua voz, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que aqui está, pela a irmãzinha que está nos visitando, a irmã Ana, Senhor. Que o Senhor possa estar cada dia abençoando sua vida, sua família, Senhor. Senhor Deus, continua conosco e falando ao nosso coração. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continua adorando o nome do Senhor. Hino 168 fala de chuvas de bênçãos. Você pode abrir sua voz, adoração ao nome do Senhor. Chuvas de bênçãos teremos. Quero convidá-los para que vocês abram suas Bíblias em Zacarias, capítulo 8. É um dos profetas menores. Para quem tem dificuldade, é só abrir em Mateus, voltar algumas páginas, você vai encontrar o livro do profeta Zacarias. É um livro muito
interessante, porque aqui ele faz uma declaração mostrando que Deus também aceita e Ele tem um coração bondoso para perdoar. Promessas de restauração e bênção para todas as nações. Esse texto que nós vamos observar, no capítulo 8, de 1 a 23, eu gostaria de dizer que uma das coisas mais importantes nesta vida é quando, por algum motivo, um relacionamento é cortado e há a reconciliação. A reconciliação, após um desentendimento que gera uma quebra no relacionamento, seja entre pessoas amigas, seja entre casais, os cônjuges, seja com o próprio Deus, a reconciliação, quando é feita, traz um resultado muito, muito importante e é preciso ser celebrado quando há essa reconciliação. Muitas vezes isso acontece entre pessoas, entre relacionamentos e até mesmo dentro da igreja. E aqui no capítulo 8 do profeta Zacarias, o profeta ele cita, ele deixa registrado inúmeros benefícios que são concernentes essa volta da nação para os caminhos do Senhor. E eu quero trabalhar com vocês aqui nesse capítulo 8, 10 benefícios que são mencionados aqui. E há também 10 promessas de bênçãos. E é interessante que quando, em cada uma dessas declarações de bênçãos, o profeta faz uma declaração que não era dele. Assim diz o Senhor. Quando a gente vai observar, capítulo 8, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião, é um amor tão grande, que me leva à indignação contra os seus inimigos. O versículo 3 diz assim, assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. O versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. Versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Versículo 9, assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes, todos vocês que nesses dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos,
para que o templo fosse construído. Versículo 14 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês, quando os seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, não mudei de ideia. Aí a gente pula para o versículo 19, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês e do 5º, o do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e moradores de muitas cidades. Versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Percebe quantas expressões a gente viu aqui nessa declaração do profeta transmitindo o recado de Deus. E é interessante que esses 10 benefícios são mencionados aqui, promessas de bênçãos que estão preparadas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele diz aqui, tenho muito ciúme de Sião. Aqui a palavra Sião significa a própria cidade de Jerusalém. É muito importante a gente saber essas colocações. Aqui o emprego de linguagem desse tipo vai demonstrar o amor grandioso que o Senhor Deus tem por Jerusalém, porque foi o povo, foi a cidade pela qual ele mandou e foi o berço do Messias, que seria a bênção e que foi bênção para todas as nações. Quando a gente vai consultar um pouquinho lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está escrito: Deus não tolera nem rival, nem infidelidade. Quando fala em zelo do Senhor, que Deus tem ciúme dos seus filhos, isso faz parte do vocabulário do amor de Deus, que pede de nós uma das coisas mais importantes, uma devoção genuína e absoluta. Deus não gosta de pessoas que o trocam por ídolos, por deuses estranhos, coisas insignificantes, pessoas que se dobram, se ajoelham perante uma imagem. Então é exatamente esse recado que o profeta está dizendo aqui. E ele cobrou muito pesado dos israelitas, que descaradamente eles quebraram a aliança, violaram a aliança com Deus, e nessa atitude demonstraram que estavam rejeitando os cuidados do Senhor. Não somos obrigados a ser, conforme a gente pensa, né? Fazer uma devoção que não seja de coração
Deus não aceita. Deus, ele vê o nosso coração. E as famílias eram, em geral, tratadas com muito respeito, com muito carinho. Deus promete que abençoa as gerações, até a quarta geração, primeira até a quarta geração. Mas também, quando a pessoa rejeita, está trazendo uma desgraça para a sua própria família. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 3: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Se você voltar um pouquinho, profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Zacarias, capítulo 1, versículo 3, diz assim: portanto, digo-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E as promessas de Deus, elas são contundentes, elas não falham, nunca falharam e jamais hão de falhar. Promessa: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Se aquelas pessoas, lá nos dias do profeta Zacarias, mudassem de rumo e seguissem a direção oposta à de seus antepassados que foram rebeldes, se eles se arrependessem, o profeta trazendo a mensagem do Senhor, o Senhor se voltaria para eles com bênçãos sem medidas. A promessa de Deus era sempre abundante, com fartura. Aliás, tudo que Deus faz é muito interessante, né? É fantástico, é extraordinário. Eu não sei se vocês conhecem uma planta muito gostosa que traz uma semente, um fruto chamado pitaia. Alguém conhece? Nunca ouviram? Alguém aqui já ouviu, né? É muito bom, vende aqui nos mercados, aqui no Açaí tem. É caro, é 20 reais o quilo, ou mais um pouquinho, né? E às vezes é vendida a unidade. Mas quando você abre uma pitaia, sabe quantos? Eu nunca contei, mas são milhares de frutos. Mas é milhares, é um negócio impressionante. Significa que cada sementinha daquela é um pé. Deus é sempre fartura abundante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4 e 5, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém. Se eles voltassem para o Senhor, iriam ter o privilégio de ter uma vida longa, uma promessa de paz e de segurança. Isaías capítulo 65, versículo 20, outro profeta, diz assim, Isaías 65, 20, eu vou ler: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito. A gente percebe isso até em nossos dias. Tivemos o privilégio, um grupo aqui da igreja, de semana próxima passada, fomos no aniversário de 99 anos. 99 anos. Um ancião que está andando em pezinho, cantando com uma voz de tenor que deixa, né, a gente de queixo caído. 99 anos. Então, essa promessa, para quem busca o Senhor, ela se cumpre ainda em nossos dias.
Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: nada será impossível para Deus. Não há nenhuma dificuldade para Deus cumprir suas promessas. Salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Livrá-lo-ei do exílio, da escravidão e da dispersão. Quando, em 1948, foi assinado na ONU a volta da nação de Israel, vieram gente de todas as partes do mundo, foram para Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje da boca dos profetas, essa palavra, versículo 9, fala de outros profetas, dentre os quais Ageu e Zacarias, para que fortalecessem as mãos, para que tivessem coragem, porque o Senhor estaria com eles. Versículo 14 e 15, assim diz o Senhor dos Exércitos: decidiu fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá, bênçãos que seriam abundantes e encorajadoras. Versículo 19, assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum que Deus quer é jejum de festas. Eu achei muito interessante isso, e não de tristeza, porque antes eles faziam jejum de lamentos, recordando coisas terríveis que aconteceram no passado. Quando ele fala aqui no quarto jejum, é o jejum que lamentava o rompimento dos muros de Jerusalém por Nabucodonosor. Está registrado no segundo livro do Reis, 25, capítulo 25, versículo 13 e 4. Quando ele fala do quinto, relembrava a queima do templo e de outras construções importantes. Segundo Reis 25, 8 a 10. Quando ele fala do sétimo jejum, o povo rememorava o assassinato de Gedalias, que está em 2 Reis 25, 22 a 25. Por causa desse assassinato de Gedalias, todos tiveram de fugir para a nação estrangeira, para o Egito. E eles então faziam esses jejuns, lamentando, chorando por isso. O décimo, lastimava o início do cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, registrado em 2 Reis 25, versículo 1. Meus irmãos, percebe que Deus ele está dizendo que Ele quer alegria, não quer que está rememorando coisas que deixaram você para baixo no passado. Pede que a gente olhe para frente, busque coisas novas, busque adoração verdadeira. E Ele então promete essas 10 bênçãos, todas elas com assinatura, assim diz o Senhor. E essas bênçãos prometidas tiveram aqui a força moral e espiritual, selada com assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe quantas vezes essa expressão ela é usada no Antigo Testamento? 440 vezes, com uma declaração que a origem da mensagem
do profeta, não era da boca do profeta, ele era apenas um instrumento, mas era do próprio Deus Todo-Poderoso, que faz com que a gente tenha certeza absoluta de que Ele cuida de nós, não nos abandonou, está no controle de todas as coisas, e Ele quer nos abençoar. E o mais importante, Ele pode nos abençoar. O que será necessário para restaurar o povo, a fim de que possa experimentar o favor da aliança, receber a bênção? Versículo 14 a 17. Então, o que é necessário? Ele exige que cada um fale a verdade com o seu próximo, que nos tribunais, olha que coisa interessante, nos tribunais possam julgar com justiça, não fazer planos para prejudicar o seu próximo e nem juramento falso. Deus, Ele está dizendo que isso Ele reprova, entendeu? Os versos 14 e 15 vão especificar o papel de Deus na restituição e no compromisso da sua bênção. E ele então vai dizer que ele pode sim, mas o povo também tem um papel a exercer. Deus exige um comportamento moral e ético que vai pautar um relacionamento saudável com Ele. E isso Ele pede que haja amor e paz nesse relacionamento. A Bíblia aqui fala o que o Senhor odeia, que Deus odeia: língua mentirosa, coração que traça planos perversos, testemunha falsa que espalha mentiras. Isso Deus reprova. Então, meus irmãos, é importante a gente saber isso. Veja o capítulo 7 de Zacarias, versículo 2 e 3. Zacarias, capítulo 7, versículo 2. Diz assim: ora, o povo de Belém tinha enviado Zacarias, capítulo 7, versículo 2. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Beleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? O povo então faz uma pergunta: se deviam continuar a chorar com jejum, e Deus responde no capítulo 8, versículo 18 e 19, que diz assim: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, do 5º, do 7º e do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. A resposta de Deus é essa. Não quer ninguém mais chorando, lamentando pelo que passou. Quer alegria e festa. Deus quer ver o povo feliz, adorando, prestando culto. E qual era o papel da nação de Israel restaurada? Que tem uma grande importância, uma importância assim extraordinária, que seria a verdadeira adoração a Deus,
E isso seria algo tão importante que serviria para testemunho entre as nações, entre todas as nações. Zacarias 8, 22 diz assim: muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Cumprimento da promessa de bênção que seria estendida para todas as nações, na aliança que Deus fez com Abraão. E na aliança que Deus fez com Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 13, que o Novo Testamento retrata em Gálatas 3:8, 26 a 29. Todos os povos da terra seriam abençoados, porque a descendência de Abraão, ou seja, o descendente de Abraão, seria o abençoador de todos os povos. Quem é ele? O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de perguntar: você já fez uma avaliação de que diferença você avalia na sua vida quando você recebe um presente de Deus? E nós recebemos presente de Deus todos os dias. O fato de estarmos vivos, respirando, são bênçãos de Deus. E Deus é fiel naquilo que Ele promete. Todas as promessas cumprem literalmente. Mas nesse momento da sua comunhão com Deus, da sua relação com Deus, você tem praticado um jejum de tristeza ou um jejum de festa? Temos que pensar como está o nosso relacionamento com Deus. Sabemos que Ele quer cada um de nós, felizes. E um sinal da nação de Israel restaurada é que as pessoas no mundo dirão: nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Zacarias 8, versículo 23. Tudo isso, irmão, nos mostra o seguinte: a necessidade de cada um de nós buscarmos essa intimidade com Deus na adoração e procurar servir o Senhor com dedicação e testemunhar da sua graça, da sua misericórdia para com as pessoas. Tem muita gente vivendo sem esperança nesses dias, pessoas que não estão vivendo mais com prazer de viver, vivem preocupadas, desgastadas, principalmente com o noticiário da mídia, que só traz coisa ruim. É impressionante, você não vê uma mensagem positiva na mídia de hoje. É só miséria, tragédia, nada tá bom, nada tá bom. Mas é assim, o pessimista pode estar 99% bom, mas o que está ruim, ele só vê aquilo, estraga a sua vida. Que a gente possa acreditar nessa palavra, que nós tenhamos a capacidade de sermos os adoradores que o Pai procura e tenhamos uma vida de dedicação total aos valores sagrados e à causa do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós queremos
te dizer muito obrigado, porque essa palavra é para nós hoje também. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. E nós aqui estamos, Senhor, para dizer, queremos, ó Deus, servir-te com dedicação, mas pedimos, Senhor, que o Senhor não olhe para as nossas limitações, nossas fraquezas, porque nós somos falhos e muitas vezes erramos, e muitas vezes perdemos o alvo, saímos do trilho, mas que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, e fazer com que a gente tenha uma mente clara e possamos nos dedicar totalmente aos caminhos do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria que você levantasse sua mão e abençoasse o seu irmão. Toda a fé que você tem, você pode fazer isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.